Então galera, hoje é um vídeo do meu regresso ao YouTube e este vídeo de hoje será um vídeo que eu falarei sobre a história de Albert Einstein, um dos maiores físicos que mais contribuiu para a ciência e que é reconhecido como um dos maiores gênios de toda a história. Então começaremos lá. Albert Einstein nasceu no 14 de março de 1869 na Alemanha e morreu a 8 de abril de 1950 e 1955 em Princeton, Nova Jersey. Foi um físico teórico alemão que desenvolveu a teoria da relatividade geral, um dos pilares da física moderna, ao lado da mecânica quântica. Embora mais conhecido por sua fórmula de equivalência massa-energia é igual a mc ao quadrado, que foi chamada de equação mais famosa do mundo. Foi laureado com o Prêmio Nobel de Física de 1921 por suas contribuições à física teórica, especialmente por sua descoberta da lei do efeito fotoelétrico, que foi fundamental no estabelecimento da teoria quântica. Agora falarei um pouco da vida pessoal e da biografia de Albert Einstein. Einstein nasceu em uma humilde família judia. Durante a infância, os negócios familiares não eram bem, então seus pais decidiram mudar-se para Munique, onde ele obteve sua educação formal. Quando criança não era o melhor aluno da classe, tampouco o pior. Entretanto, apresentava uma clara predilência para as matérias exatas, como a matemática. Em 1900 graduou-se em matemática e física. As constantes faltas às aulas para estudar os assuntos que lhe eram mais importantes fizeram com que o gênio se destacasse entre os melhores de sua turma. Apesar de ter tido muitas altas, após sua formatura passou alguns anos desempregado e, apesar de almejar o cargo de professor assistente, acabou sendo empregado pelo Departamento Oficial de Patentes de Berna por meio da indicação de um amigo. O salário modesto, a falta de tempo e os problemas matrimoniais não foram suficientes para impedi-lo de continuar com os estudos. Em 1902, iniciou seu doutoramento pela Universidade de Zurique e nos estágios finais dessa etapa, em 1905, conhecido como Ano Miraculoso, publicou 4 estudos revolucionários para a física do século XX. Seus trabalhos se tornaram famosos no mundo inteiro, garantindo a ele o cargo de professor na Universidade de Berna em 1908. Einstein faleceu em 1955 aos 56 anos, deixando 3 filhos. Depois do seu primeiro casamento, em um segundo questionou para diversas áreas da física, além de muito fechamento para diversas áreas da física, além de um importante legado científico. Agora falaremos da produção científica de Albert Einstein. Aos 25 anos, em 1905, Albert Einstein publicou artigos responsáveis por uma grande mudança de paradigma no conhecimento vigente. São eles: sobre um ponto histórico relativo à produção e transformação da luz, que trata sobre a observação da luz pelo efeito fotoelétrico, sobre o movimento de pequenas partículas em suspensão dentro de um líquido em repouso, tal como exigido pela teoria cinética molecular do calor, cujo objetivo é explicar que o movimento aleatório de pequenos grãos de pólen em suspensão num líquido é originado das minúsculas colisões moleculares, sobre a eletrodinâmica dos corpos em movimentos, trabalho que lançou as bases para uma área da física totalmente nova, a relatividade estreita. A inércia de um corpo depende do seu conteúdo energético. Artigo na qual apresentou o princípio da equivalência, a famosa equação entre energia, massa e repouso é igual a mc ao quadrado. Além de suas instruções diretas, diversas áreas conhecidas como a óptica quântica foram impulsionadas pelo questionamento de Albert Einstein. Durante toda a sua vida, o sonho de Albert Einstein era construir uma teoria capaz de unificar todas as forças fundamentais em uma única descrição matemática. Todos desejam refletir em algumas teorias cosmológicas mais recentes, como a teoria das cordas. Legado para a humanidade. Em razão de seu legado científico, Einstein tornou-se um dos mais famosos e influentes cientistas da humanidade. A teoria da relatividade geral
por exemplo, permitiu que criássemos o GPS, que significa Sistema de Processamento Global, uma gravidade terrestre afeta a propagação de ondas eletromagnéticas, uma série de correções feitas nos leis de satélite, que esses satélites são capazes de localizar rapidamente com grande precisão. Ainda no domínio da teoria da relatividade, Einstein previu a possibilidade de existência de ondas gravitacionais que foram detectadas em 2017 durante a colisão de dois buracos negros. No ramo da mecânica quântica, Einstein deixou diversas questões em aberto que futuramente virão da ordem uma novela da física. A óptica quântica existia em relacionados com o comportamento da luz, renderam a explicação da explicação do efeito fotoelétrico empregado na luz fotogênica, capaz de produzir energias solares como a energia. Einstein também foi capaz de estabelecer uma relação de proporcionalidade entre a massa e a energia por sua fórmula mundialmente conhecida MC ao quadrado. Com essa relação física mostrou que a massa inercial multiplicada pelo quadrado da velocidade é equivalente a uma quantidade de energia. As conclusões de Einstein sobre a energia de repouso levaram à criação da bomba nuclear e também ao surgimento de usinas nucleares. Física alemão também trouxe grandes contribuições para a termodinâmica e física estática por meio do desenvolvimento de uma teoria para o cálculo do calor específico de sólidos e para a explicação do movimento browniano. Prêmio Nobel da Física. Einstein teve seu legado científico, no entanto, foi seu artigo sobre o efeito fotoelétrico que levou a comunidade científica ao laureado com o Prêmio Nobel de Física. Nesse artigo, Einstein também explica a origem e o funcionamento deste importante fenômeno quântico. De acordo com a explicação de Einstein, o efeito fotoelétrico ocorre em razão do comportamento corpuscular da luz, composta por um grande número de partículas chamadas fótons. A explicação do efeito fotoelétrico acelerou o surgimento das partículas fotovoltaicas, responsáveis pela geração de energia solar, uma das formas típicas de energia por causar por impacto ao meio ambiente. Frases de Albert Einstein. Diversas frases são creditadas erroneamente a Albert Einstein, com algumas das frases que foram de fato proferidas pelo físico. A imaginação não é nada mais que o conhecimento. Frase dita por Einstein durante uma entrevista em um jornal no ano de 1929. Procure ser uma pessoa de valor em vez de procurar ser o sucesso é uma consequência. Frase dita por Einstein em uma entrevista para a revista Light dos Life em 1955. É mais fácil desnaturar o plutônico do que tirar o espírito maligno do homem. Frase de Einstein em 1940 e na livro Einstein and Politics. Grandes espíritos sempre encontram violenta oposição de mentes medíocres. Einstein conta para Herschel Cohen, professor de filosofia do CCNY City College of New York. Muito obrigado, gente. Agradeço do fundo do meu coração por este momento. Muito obrigado a todo mundo que está escutando. Espero que podamos continuar a fazer novos vídeos. Então, galera, hoje é um vídeo do meu regresso ao YouTube, e este vídeo de hoje será um vídeo que eu falarei sobre a história de Albert Einstein, um dos maiores físicos que mais contribuiu para a ciência e que é reconhecido como um dos maiores gênios de toda a história. Então, começaremos lá. Albert Einstein nasceu no 14 de março de 1869 na Alemanha e morreu a 8 de abril de 1950 e 1955 em Princeton, Nova Jersey. Foi um físico